Queridos irmãos, encarnados e desencarnados, boa tarde. Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Queremos agradecer a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, aos nossos benfeitores espirituais, nossos amigos espirituais. Queremos agradecer pela nossa vida, pelo nosso momento, pelo nosso pequeno estudo. E queremos agradecer a você que está aqui conosco nesta hora no nosso canal. Agradecemos e pedimos muita proteção para a sua família, para a sua vida, para você e para todos aqueles que estão no seu pensamento e nos seus sentimentos. Que Jesus abençoe a toda a sua família, todos os seus amigos, parentes, vizinhos e todas as pessoas que você vai encontrando pelo caminho, que todos nós vamos encontrando no caminho. Que as bênçãos de Deus caiam sobre nós e que possamos nos fortalecer no verdadeiro amor, na verdadeira paz. Assim, meus irmãos, nós vamos orar a prece que o Senhor nos ensinou para iniciar o nosso pequeno estudo da noite de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Que a paz, que o amor de Jesus permaneça conosco, agora e por todo sempre, graças a Deus. Nós queremos pedir a Jesus que este momento seja um momento de muita paz e de muita luz nos nossos corações. O nosso capítulo de hoje é do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e nós estamos no capítulo 157, e o título é O Filho Egoísta. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Lucas, capítulo 15, versículo 29. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas aguçada atenção e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos de ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergam o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estreinices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que os animam sobe à tona e ei-lo na demonstração de sovinice. Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega, como autêntico preguiçoso, os anos de serviço em família. Invoca, na posição de crente vaidoso, a suporta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Antes de o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se a sofrer através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta. Mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Então, meus irmãos, um texto como este tem muito que a gente conversar sobre, mas vamos apenas colocar uma pequena indagação aqui, quando ele diz:
A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas, aguçada atenção, encontraremos o filho egoísta. E aí ele diz que o ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento e o outro na avareza. E ele diz: são duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. E aí nós vamos perceber que um pediu todo o direito que ele achava que tinha e foi embora. E o outro ficou com o pai, continuou com o pai trabalhando. Na volta do outro, ele viu, então ele se colocou nessa posição. Quando o outro voltou e o pai recebeu com festa, com tudo, ele ficou com ciúme, ficou com inveja, ele achava que ele também deveria ter. Mas isso também traz uma reflexão para todos nós, para a gente observar as pessoas que estão conosco, nos ajudando. Porque às vezes as pessoas estão conosco, nos ajudando, e nós não prestamos atenção. Só vamos prestar atenção quando uma situação grave acontece, como é o caso desse aí que foi embora, que depois voltou. Ainda bem que voltou. Mas vejamos quantos estão conosco, fazendo tudo, ajudando, participando das nossas vidas, e nós não valorizamos. Então nós precisamos ter o nosso olhar diante de uma página como essa, ter o nosso olhar para aquelas pessoas que estão nos ajudando, que estão conosco na caminhada, que estão sempre ali com a gente, fazendo as coisas. A gente não presta atenção nisso. A gente só vai prestar atenção quando há uma ruptura, uma situação assim, como aconteceu aqui. Então não vamos esperar que essas situações aconteçam para que a pessoa fique com ciúme, mostre o seu lado difícil, para que a gente vá ajudar. Não vamos olhar para ele sempre. Aquele que está conosco, vamos procurar fazer o melhor por ele. Vamos ajudar também com a palavra, com o gesto, com atitudes em relação a essa pessoa que está conosco. Porque ele realmente, nesse contexto, ele é aquele que é egoísta, é aquele que só quer para ele, é aquele que é invejoso. Mas também temos que olhar que é preciso olhar para aquele que está junto de nós. Não dizer, não, você tem tudo, mas o carinho, a palavra. Às vezes tem tudo, mas não tem a palavra, não tem o carinho, não tem a atenção que precisa. Então vamos refletir sobre isso. Acho muito interessante a gente começarmos a pensar no nosso ambiente, como é que nós estamos convivendo com as pessoas que estão perto de nós. Será que vamos esperar que ele saia para que depois a gente vai dar o devido valor? Ou será que nós também vamos ficar pensando, não, mas faz isso porque é egoísta, porque é isso, porque é aquilo, porque é invejoso? Mas nós precisamos fazer a nossa parte para que esses sentimentos não sejam tratados e não sejam fortalecidos nas criaturas. Vamos relembrar Jesus. Vamos buscar a esperança para o nosso coração. Vamos buscar forças para superar as dificuldades e caminhar em direção a Jesus. Então, Emmanuel ainda vai nos dizer, observando a generosidade do paterna, os sentimentos inferiores se animam e sobem à tona, e eiro na demonstração de sovinice. Mas isso porque ele ficou enciumado, ele também queria ser tratado assim. Mas o tratamento que era dado a ele era um tratamento normal. Quantas vezes acontece nas vidas de todos nós, nas nossas famílias? Então, que tenhamos a paz no nosso coração e a reflexão sobre este filho que vai. E aí ele diz, lendo a parábola com atenção, nós ignoramos qual dos filhos é mais infortunado. Se o pródigo, se o egoísta, se o pródigo, se o egoísta. Mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possui a bênção do remorso em seu favor. Porque como ele passou por aqueles sofrimentos todos, ele se arrependeu. Então ele já voltou para casa com outro pensamento, ele teve outro momento na vida dele. Então a gente vai percebendo que quanto mais movimento se faz na vida, há mais possibilidade da gente refletir sobre a nossa própria vida e o nosso entorno, conforme nós estamos vivendo. E para encerrar essa nossa pequena conversa,
Nós temos um texto também de Dona Maria Dolores, que vai nos contar uma história bem difícil para nós, mas nós vamos ficar com ela para refletir, que é o drama paterno. Diz ela: era um homem de bem, dono de um lar feliz. Recebera da vida tudo quanto quis. Uma esposa distinta, uma voltosa herança, um filho que só lhe trouxera a vida, uma nora querida e um neto que lhe abria o mundo de esperança. Tudo era céu azul. No entanto, um dia, a morte, seu menor aviso, num tremendo improviso, arrebatou-lhe a esposa, nobre e forte. E desde então, ele sentiu sangrar-lhe o coração. Tangido pela dor, chamou o filho em confidência, o filho que se encontrava o apoio da existência, o filho em que encontrara, o apoio da existência, e entregou-lhe em confiança, de modo comovente, tudo o que lhe erguia em propriedade. Documentadamente, as lojas da cidade, a formosa vivenda, na qual fizera o próprio lar, a casa sagrada da fazenda, terras, benfeitorias, as ações em diversas companhias e os créditos em bancos. Depois falou ao filho em termos francos. Filho, sem a tua mãe já não tenho mais vida. Tudo o que é nosso é teu. Sou alguém a morrer com tarefa cumprida. Rogo que me reserves tão somente um quarto independente em nossa própria casa, onde eu possa viver, na saudade terrível que me arrasa. O moço agradeceu, sorriu e, após uma semana, deu ao pai, afinal, um estreito recanto oculto no quintal, por nova moradia. Um telheiro a cair que ele devia atingir através da porta lateral. O pai não se queixou, mas um tanto humilhado. Instalou-se no quarto insalubre e isolado. Em seguida notou, admirado e atento, o filho transformado, a demonstrar grave mudança de comportamento. A mansão familiar perdera a paz antiga. Noite a noite era festa entre jogos de azar, insultos e baldões, ostentação e briga, estranhas situações que o triste genitor não podia evitar. Começou, para ele, alma limpa e sincera, o modo de viver que não quisera. Quando caía a noite, ei-lo, em longas passadas, ia em busca de antigos companheiros, para executar de novo histórias relembradas de inesquecíveis parelheiros, seguindo cães velozes das calçadas. Um cálice de anis, em dado instante, tornava a maioria mais falante. Ele, sóbrio, porém, só bebia água pura, água simples, usada sem mistura. Tarde voltava ele, a passo lento, não desejava ver o filho amado, em deslocado movimento. Nunca bebera alcoólicos e adendos. Entretanto, os vizinhos, para ele, inventaram casos injuriosos e escarninhos. O filho já tratava o pai por beberrão, na base de calúnia e palavrão. Certa manhã, o moço orgulhoso e excitado vai ao quarto do pai a fim de repreendê-lo. Ele está debruçado sobre a mesa pequena, a revelar enorme desmazelo. Grita-lhe o filho irado: chega, velho infeliz, estou certo de que tudo o que se diz já conheço esta cena. Bêbado até agora, vou removê-lo sem demora, não mais quero aqui.
não posso fazer nem respondo por si. More onde quiser, com qualquer companhia, nas espeluncas da periferia. Arranje agora mesmo a sua mala e suma. A minha tolerância está no fim. Não quero vê-lo em parte alguma. Afaste-se de mim. De hoje em diante, fuja de meu lado. Não mais aceito um pai embriagado. Levante-se, converse, venha ouvi-lo, na nova condição de bêbado de asilo. No entanto, o interpelado continuava debruçado sobre a mesa pequena, arremessando-lhe o moço uma palavra obscena, logo após, ostentando falso brilho, toca no genitor e vê que ele se encontra enrijecido e frio. Só então o rapaz, sobre espanto indizível, defere um grito horrível. Chorando em desespero e desconforto, o filho descobriu que o pai estava morto. Então, meus irmãos, são essas coisas que acontecem em nossas vidas. Precisamos ter mais atenção uns para com os outros, estarmos sempre voltados para ajudar e fazer o bem, porque muitas das vezes um ajuda, mas quem é ajudado não compreende e a situação é grave, como nessa que nós acabamos de ouvir. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, vamos agradecer a oportunidade da nossa vida e vamos pedir a Deus e a Jesus que ampare a nossa vida, ampare os nossos pensamentos, nossos sentimentos, que nós possamos nos fortalecer na fé, na esperança, na bondade, no amor e na vontade de servir. Que tenhamos uma semana excelente, que possamos estar sempre com Jesus, que os nossos corações e os nossos sentimentos sejam de muita harmonia e de muita luz. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigada a você que está aqui conosco nesta hora. E nós vamos encerrar o nosso momento de oração com a prece a Maria de Nazaré, pedindo a ela que abençoe nossos lares, que proteja nossas vidas e que fortaleça a nossa fé. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós que estamos em dificuldades, agora, enquanto necessitarmos, e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Que a paz, que o amor de Jesus permaneça conosco, agora e por todo sempre. Graças a Deus. Que Jesus nos ampare, nos proteja e nos ilumine. Muito obrigada pela sua presença aqui. Que o Senhor abençoe a você e sua família e que tenhamos muita paz. E que na próxima semana possamos estarmos aqui novamente para continuar esse nosso pequeno estudo, essa nossa oração por nós, pela nossa semana, pelo nosso dia, pela nossa paz íntima. Que o Senhor nos ampare. Muito obrigada a você, muita paz, uma boa noite e até a semana que vem, se Deus nos permitir.